não sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite a todos vocês. Hoje é quinta-feira, desculpem, gente. Quinta-feira, 16 de março de 2023, véspera do aniversário da minha saudosa e amada mãe Marineusa, que se estivesse nesse plano aqui terrestre conosco, faria no dia de amanhã 77 anos. Já quero dar os parabéns adiantados para minha mãe, que Deus a abençoe onde ela estiver, a saudade é eterna, da minha mãe Marineusa. Amanhã faria 77 anos, 17 de março. Tem um primo meu também, Daniel, que faz aniversário amanhã, mora nos Estados Unidos. Um grande abraço para o meu primo Daniel, para quem eu vou mandar mensagem amanhã, com certeza. Bom, gente, a gente está aqui ao vivo para mais um vídeo do Vassoler Responde. E eu confesso a vocês que eu gosto muito de fazer esses vídeos sobre o circuito dos afetos. A gente vai falar hoje sobre o seguinte: Vassoler, existencialmente, o que é que você pensa sobre a tristeza? Então, a gente vai conversar sobre a tristeza em termos filosóficos, existenciais, afetivos. Um sentimento tão recorrente, um sentimento duro, um sentimento que pode ser algo como aquilo que o grande Carlos Drummond de Andrade chamou de sentimento do mundo, da incompletude da vida, da melancolia pela potencial falta de sentido da vida, ou pelo enregelamento das relações, até dimensões de tristeza fundíssimas, que fazem com que pessoas, gente, sejam prostradas pela depressão, pela sensaboria da vida. A gente vai falar sobre alguns matizes, algumas nuances da tristeza aqui hoje. Antes, eu quero pedir a todas e a todos vocês que estão aqui, pedir para o pessoal que está no Facebook, pedir para o pessoal que está no Instagram, que vocês venham aqui para o meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Eu peço para vocês darem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Tá bom, gente? Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem uma tecla aqui embaixo chamada Seja Membro, tem também a tecla Valeu para mandar uma contribuição financeira. E quem estiver aqui no chat pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, uma pergunta paga, e eu respondo para vocês aqui. Eu peço sempre para o pessoal do chat colocar o nome da cidade de onde vocês falam, para eu poder aqui, faiscar na tela, o pessoal está falando de tal região e tudo mais, né? Aí a Lívia Blumet está falando, que legal, parabéns a dona Marineusa, onde estiver, muita luz. Obrigado, querida, muito obrigado. A Tati Souza também está dando parabéns para minha mãe, Marineusa, muito obrigado, querida. E a Lívia está falando que quase uma coincidência, porque o aniversário dela é dia 18 de março, sábado. Então, parabéns para a Lívia, parabéns pelo aniversário, que Deus abençoe também. A Morena Rosa falando assim, sua mãe era de peixes, pessoas calmas e boas, muito sensíveis. Olha, Morena Rosa, você acertou todas as características da minha mãe, uma pessoa boníssima, de muito bom coração, muito altruísta, era calma, minha mãe era calma, quer dizer, era calma, talvez por ela fosse mais calma, talvez ficasse mais ansiosa pelos filhos, vamos dizer assim, e muito sensível, muito, minha mãe era capaz minha mãe tinha, eu acho que eu herdei muito dessa poeticidade da minha mãe, porque minha mãe ela conseguia se emocionar e chorar, tanto com um crepúsculo, um pôr do sol, um nascer do sol,
e principalmente com uma boa ação, uma ação bonita. Isso a emocionava profundamente. A emocionava também quando reencontrava pessoas da família, a quem não via há muito tempo, né? Então, que Deus a tenha, e amanhã vai ser o aniversário aí faria 77 anos a minha mãe, Marineusa. Vamos lá, gente. Existencialmente, o que é que eu penso, o que o Vassoler aqui, o que eu penso sobre a tristeza? Eu sempre me lembro aqui da música do nosso queridíssimo bom, são duas, né? Do Vinícius de Moraes, né? É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Essa é uma do Vinícius de Moraes. Agora tem uma outra. Então, o Vinícius de Moraes, por um lado, quando estava efusivo, eventualmente apaixonado, quando estava ali se sentindo que o ânimo poderia engolfar a praia de Ipanema, ali de Copacabana, de Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, o Vinícius de Moraes compôs essa música pelo lado luminar da lua, mas também tem essa. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, ou seja, olha só, aí é o lado obscuro da lua, né? Todo mundo, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: a nossa sociedade a nossa sociedade cada vez mais nécia, cada vez mais dissonante em termos cognitivos, a nossa sociedade cada vez mais fútil, frívola, consumista, hedonista, né? Realmente é nauseante, né? Ela tem uma alergia estrutural à tristeza. A nossa sociedade, ela quer tatuar no nosso rosto um sorriso. Podem observar as redes sociais e reparem se a maioria das pessoas posta uma foto melancólica, taciturna. Gente, existe como uma ditadura do sorriso. Mas muitas pessoas, gente, que pensam que o palhaço do circo, né? Eu que sou uma pessoa que frequentei o circo, que gosto de filmes com temática do circo, por exemplo, Federico Fellini, os filmes do Fellini, o grande diretor italiano, tem a temática do circo. Além do que, olha, eu me lembro de ter ido ao circo em Barcelona oh meu Deus do céu, acho que foi em dezembro de 2012, talvez tenha sido a última vez, mas fui ao circo também, ao grande circo de Moscou, em 2008, quando morei em Moscou. Foi sensacional. O palhaço, gente, ele entra no picadeiro do circo no entreato, entre um número e outro, entre uma acrobacia e outra, entre uma ação e outra. E o palhaço, ele tem o sorriso desenhado no rosto, o que significa que ele é condenado a sorrir. Uma pessoa que ria o tempo inteiro, certamente é uma pessoa descompensada. O riso é um contraste com determinada situação. E a ditadura a ditadura do corpo esbelto, a ditadura dos dentes brancos, a ditadura da pele sem marcas de expressão, sem rugas, sem vincos, diz respeito à negação humana da decrepitude e da tristeza. Portanto, sentir a náusea desse mundo, não se sentir bem adaptado com essa sociedade, eu tenho dito isso desde o início do meu canal, é um sinal importante de sanidade, né? Agora, vamos discernir aqui. Uma coisa, gente, é olhar para essa sociedade e falar assim, olha, eu não me encaixo, eu não me adapto, não me identifico com essa sociedade, não me encaixo nessa sociedade, não me identifico com essa sociedade, não me encaixo nessa sociedade e assim por diante. Outra coisa é começar a beber da água de poço profundo da tristeza a ponto de uma pessoa ficar prostrada sem poder, sem ter forças, sem ter ímpeto para levantar da cama. Aí a gente está falando de coisas muito sérias,
né? Então vocês percebam, é claro que uma grande dor com relação ao mundo pode gerar numa náusea, numa sensação de falar, meu, o que eu estou fazendo aqui? E eu quero dizer uma coisa, gente, essa náusea existencial com relação ao mundo, ela gera um dos sentimentos mais paradoxais e de difícil apreensão do qual eu posso falar para vocês. E não é um sentimento de suicídio. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Muitas vezes vocês até já sentiram isso e talvez não tivessem se dado conta desse aspecto. Vejam só. Tem pessoas, gente, que ao ver as tribulações desse mundo, ao sentir as tribulações desse mundo, ao perceber quão enregelado, injusto é esse mundo, essa sociedade, as pessoas, por vezes, podem ter inveja dos mortos. Já pararam para pensar nisso ou já sentiram isso? Poxa, por exemplo, meus pais já faleceram e eu tenho espiritualidade, imagino que a vida possa se prolongar, mas quando a gente pensa, por exemplo, eu já visitei inúmeras vezes, por conta do falecimento de pessoas amadas e também por achar que o cemitério é um local de suma filosofia, de suma poesia, de suma busca por sentido da vida. Como diria Hans Castorp, personagem do romance A Montanha Mágica do Thomas Mann, quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde depara com a morte, né? Então, você vê aqueles jazigos. Última vez em que eu estive no cemitério faz pouco mais de uma semana, foi lá em Cracóvia, ao sul da Polônia. Eu fui visitar o túmulo da poeta polonesa Wisława Szymborska, li poesia em homenagem a ela, li dois de seus grandes poemas, Um Amor Feliz e O Caso do Século, em frente ao túmulo. E ali, gente, parece que as coisas estão apaziguadas, a gente fica pensando, eu pensei isso exatamente enquanto caminhava entre os jazigos. Nossa, a gente dá tanta importância para as questões da vida. Cada questão que a gente tem que resolver, de repente, num dia, numa semana, num mês, num ano, essas questões têm um vulto gigantesco, depois viram poeira cósmica, ou um jazigo silenciado e silencioso. Vocês percebem? Então, a inveja dos mortos é um sentimento, vejam, não se trata aqui da vontade de morrer, ou da vontade de tirar a própria vida, mas da vontade de uma vontade de apaziguamento que não se encontra no mundo cuja tristeza é objetiva. Esse mundo de sorriso coercitivo, de corpos coercitivamente esbeltos, de hedonismo, de prazer o tempo inteiro. Vocês sabem que eu estava, em dezembro agora de 2022, estava com a minha irmã, Larissa, lá na cidade de Praga, na República Tcheca. A gente estava caminhando ali por Praga. Aí, de repente, a Larissa viu um escrito filosófico no muro e me chamou a atenção. Eu estava fazendo as filmagens das viagens de Vassolera, a Larissa viu um escrito no muro e me chamou a atenção. Olha aqui, Flávio, você vai gostar disso aqui. I miss the feeling of being sad. Estava escrito em inglês ali. Eu tenho saudade do sentimento de ficar triste. Eu achei isso muito interessante, porque a Larissa me contava sobre alguém, cuja identidade, obviamente, eu não vou mencionar, que considerava que era preciso ficar feliz o tempo inteiro, que era preciso encontrar plenitude a cada momento da vida. E, gente, isso é de uma falta de maturidade, de uma falta de calejamento da vida, e de uma falta de percepção dos vários momentos de vazio da vida e da sua incompletude estrutural e existencial, que a pessoa, quando despencar desse abismo de projeção, de idealização, de abstração, vai se machucar bastante. Então, a tristeza, gente, existencialmente, ela é parte indissolúvel de uma série de incompletudes com as quais a gente vai deparando ao longo da vida. São muitos os exemplos, né? E eu sempre gosto de dar carnalidade a isso, e por isso a literatura, para mim, é a grande síntese dos afetos e dos conhecimentos, como experiência, como sabedoria, porque nós temos a carnalidade das personagens.
ou das imagens e situações poéticas. Gente, a pessoa está lá, vai, sei lá, o Vassolerdi há 20 anos, o Jovencito Vassoler, vamos dizer assim, metade da minha idade, 20 anos, né? Vou fazer 21, vou fazer 42 no fim do ano, então 21. Gente, tinha concepções idílicas sobre um relacionamento amoroso que não se sustentam. Não porque não possa haver momentos de comunhão, de completude. Existem momentos de paixão que são momentos que fazem com que a gente sinta a plenitude, o absoluto, como algo tangível, como algo abraçável, como algo engolfável, que nos engolfa e que pode ser engolfado. Mas existem muitos momentos de dissonância, de marasmo, de indefinição, de negociação, de ai meu Deus, o que a gente faz? Vai para cá, vai para lá. E isso vai mudando, vai fazendo com que haja, junto com a busca do amor, quando ela persiste, uma sombra de tristeza. Isso vale também, gente, vale para o amor, certamente. Vale, por exemplo, uma pessoa. Vou dar outro exemplo, pode ser o caso de vocês também, pensando sobre isso, tendo vivido isso, né? Eu achava. Primeiro eu fui lá, tive muita dificuldade para encontrar o que eu ia estudar na vida, que caminho seguir, muita dificuldade, mas muita mesmo. Prestei agronomia, prestei química, aí fui fazer direito, não me identifiquei. Quando eu saí e fui fazer ciências sociais, eu achava, vejam vocês, que o curso de ciências sociais mais profundo, com leituras densas, grandes autores e autoras, grandes perspectivas de interpretação da realidade, que ele ia ser como que vamos chamar assim, de uma panaceia. Sabe aquele emplasto poroso Brás Cubas, que a personagem machadiana menciona ali no seu romance? E caí do cavalo, né, gente? Não que as aulas não fossem proveitosas, não que o curso não fosse bem interessante, mas aquilo que se me prometia como um Eldorado, né, um elixir, não estava ali a priori. Esse caminho teria que ser construído cheio de idas e vindas, cheio de medos. Que caminho seguir? Eu meio que sabia mais ou menos quais as tendências que me interessavam. Mas, gente, era difícil. Escolher uma coisa implicava abrir mão de várias outras, isso trazia tristeza, mesclada à angústia, mesclada à insegurança. Então, aquela vontade juvenil mesmo, de completude, irmanação, que eu acho bonita, que, por exemplo, eu continuo a sentir quando eu escrevo, quando eu publico um texto, quando eu publico um livro. A sensação de um autor, de uma autora, ao publicar um livro, posso falar por mim, é uma sensação de dar à luz um filho, uma filha. É algo muito bonito, e principalmente quando a gente percebe a garrafa, o pergaminho sendo retirado da garrafa pelo leitor e pela leitora, e depois quando vem conversar e a gente troca uma ideia e vê como os nossos escritos, os nossos livros afetam as pessoas, isso é uma coisa muito forte. E aí a pessoa, ela vai rodando essa engrenagem para buscar essa completude, que na verdade é uma completude de uma bexiga cheia de ar que pode ficar flácida e perder o ar, ou pode ser estourada e perder o ar também. Vocês percebem? Então, a tristeza, gente, ela é parte indissociável, quintessencial dessa trajetória. Quando se fala, né, quando a gente ouve falar, por exemplo, dos países escandinavos, como países com índices, porque é muito difícil objetivar a tristeza, mas, certamente, a nossa sociedade turbocapitalista neoliberal é uma campeã de produção de angústia, de insegurança, e aí, logicamente, que existem várias tendências farmacêutico-farmacológicas para lucrar, para gerar remédio e lucrar em cima de situações psíquicas de instabilidade radical, produzidas por perdas de direito trabalhista, perdas de saúde pública, né? Perdas de laço de solidariedade social, aumento da competitividade. Vocês estão percebendo? Olha só, eu conversei com dois queridos amigos essa semana,
O Edward e a Eni. Manda um grande abraço para eles. Estava morrendo de saudade, a gente não se falava há bastante tempo. O Edward me contou uma história emocionante, falando, por exemplo, de uma história de uma família na cidade onde ele nasceu, cuja mãe, mesmo sendo mais pobre, chamava os vizinhos que eventualmente passavam dificuldade para dividir, para fazer a partilha do pão. Ele me contou isso emocionado, de uma família ali daquela cidade. Hoje, a gente pode imaginar quão raro seria isso, a não ser que houvesse uma comunidade de denominação, por exemplo, religiosa. Só que, gente, Cristo falou do próximo. Não falou necessariamente de que só a comunidade ali endógena era parte daqueles que encontrariam o reino dos céus. E o próximo hoje são você, sou eu. Tem um oceano Atlântico. Para quem está no Brasil, tem um oceano Atlântico entre mim e vocês. E nós estamos aqui próximos. Tem gente que está me assistindo segurando o meu rosto na palma da mão no celular. Ou está me vendo na TV, ou está me vendo no computador. Vocês percebem, gente? Então, esse índice objetivo de tristeza nos países escandinavos diz respeito a políticas sociais protetivas. Seguro-desemprego, né? Seguro aluguel, estabilidade de renda, educação pública, saúde pública. Agora, quem disser para mim que existencialmente os países escandinavos têm completude, bom, aí a pessoa tem que assistir aos filmes do Karl Dreyer, as pessoas têm que assistir aos filmes do Thomas Vinterberg, do gigantesco e magnânimo Ingmar Bergman, tem que assistir aos filmes do Lars von Trier para perceber essas grandes questões existenciais. Então, sim, quando as pessoas falam em bipolaridade, quando as pessoas falam em transtorno de humor, quando as pessoas falam em déficit de atenção, gente, ontem mesmo eu fiz uma discussão aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, sobre questões da inteligência artificial, os desafios que nós podemos enfrentar aí com a aplicação da inteligência artificial. E falei muito da questão do aprendizado das humanidades. A quebra de concentração objetiva. Gente, uma pessoa que tem um trabalho precário, ou seja, um não trabalho, no sentido do fordismo, daquele trabalho estável, a pessoa acorda de manhã, eventualmente, com alguma disposição ou disposição para batalhar, mas não sabe quanto vai ganhar ao fim do dia, e conforme o dia vai passando, tem que dirigir um carro, tem que fazer entrega, não sabe quanto vai ganhar, é óbvio que a pessoa está transtornada ao fim do dia. O que se espera da pessoa? Como é que a pessoa vai levar compra para os filhos comerem? Vocês estão percebendo? Então, essa tristeza é cruel, é sádica, e essa tristeza não precisava ser assim. Vocês percebem? Isso é uma forma determinada de organização da sociedade, que não precisava ser assim. Agora, a tristeza isso aí vai acometer a todas e a todos. Claro que quem tem acesso à saúde pode protelar a morte, né? Vai morrer, mas pode protelar a morte. Agora, a tristeza de perder, eu comecei aqui falando que minha mãe vai fazer aniversário, ou faria aniversário amanhã, 17 de março de 2023, faria 77 anos. Então, essa tristeza, eu sabia que um dia viria. Quando morreu minha avó, a vida mudou para sempre para mim. As questões que respondiam o cosmos idílico que a minha infância tinha formado, como uma mesa bem posta, com as toalhas que minha avó costurava, toalhas de mesa, ela se partiu e se rasgou. Todo mundo se lembra, ou imagino que se lembre, do dia em que nós descobrimos quando a morte existe. Eu estava brincando, fazendo uma brincadeira de passanel com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã, na parte de cima lá da nossa casa, e eu lembro que meu pai e minha mãe ficaram querendo saber para quem eu ia dar o anel, que é o anelzinho que a gente vai passando, né? E aí eu falei assim, não, se não for agora, pode ser amanhã ou para sempre, porque a gente sempre vai trocar o anel. Ora para a Larissa, olha para minha mãe, ora para o meu pai. Aí meu pai falou, para sempre não, porque talvez um dia eu não esteja aqui. E eu ouvi aquilo, eu era muito criança, eu ouvi aquilo,
desacorçoado. Eu me lembro até a sensação de completa inadequação e de espalhafato e espanto que eu senti. Mas como assim, pai? Você vai para onde? E meu pai e minha mãe se entreolharam e fizeram um silêncio pesaroso. Não, um dia seu pai não vai estar aqui porque um dia eu vou morrer. O que que é a morte? Vocês percebem, gente? Eu nunca vou me esquecer do choro doído que eu tive naquele momento, bem criança. E aquilo mudou a minha vida. Então, essa é uma tristeza substantiva, né? Esse não é o estar triste, adjetivo substantivado. Essa é uma tristeza substantiva. Esse é um sentimento do mundo, para falar com o grande Carlos Drummond de Andrade. E aí a gente vai dizer que a gente lida bem com isso. Bom, claro, a gente pode ter fé, pode ter espiritualidade, pode ter subterfúgios, mas a gente vai rolando essa pedra sisífica aí pela vida, mas dói, momentos que doem muito, 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 muito. A tristeza do luto é das mais doloridas, e é uma tristeza, para usar um outro termo do Drummond, que escreveu um poema de 7 faces, a gente pode falar do luto de 7 faces. Pra vocês terem uma ideia. Quando aconteciam coisas bacanas na minha vida, ou na da minha irmã, sei lá, a gente ligava para nossa mãe, para o nosso pai. Depois da morte deles, ainda durante um tempo, às vezes eu discava no telefone, eles já não estavam mais ali, mas eu discava no telefone para tentar falar com eles, para tentar contar alguma coisa boa que tivesse acontecido. Então, gente, a intolerância à tristeza, ela dá a dimensão do grau de superficialidade e de frivolidade desse tipo de sociedade. As pessoas escondem as lágrimas. Eu realmente eu tenho um espanto poético. Eu acho a coisa mais linda imaginar que a dor ela se decanta num líquido salgado, um líquido com cristais de sal como a lágrima. Aliás, eu acho a palavra lágrima muito bonita. E que a dor transborde, porque ela transborda como lágrima. E que os olhos fiquem vermelhos, e que o rosto se deforme, se transtorne, e que as pessoas escondam o rosto que chora, como se só o rosto forte, esbelto, sadio, como se viver não fosse adoecer e se tornar decrépito. Vocês percebem, gente? Eu desconfio profundamente de uma sociedade que não deixa as pessoas serem tristes, que não admite que as pessoas fiquem tristes. É claro que a tristeza da qual não se sai é uma prisão, mas há também a alegria da qual supostamente e farsescamente não se sai é uma prisão, é uma coação. Né? A gente pode comparar, e o Freud disse isso, né, que o aparelho psíquico não está preparado para suportar grandes cargas, voltagens de alegria, de êxtase. Como uma corda de violino estiolada, esticada, que vai se esgarçar, vai se partir. Vocês percebem, gente? Então, a tristeza, ela é um índice, muitas vezes, da distância daquilo que a gente imaginava para nós em relação àquilo que acontece, que aconteceu ou que não aconteceu. Ela é a impossibilidade de partilha de benesses, de conquistas, de alegrias com as pessoas mais amadas. Ela é também a percepção de que, por mais felicidade que se possa ter, a gente olha para o lado, tem uma companheira, por exemplo, tem uma pessoa de quem a gente ama, de quem a gente gosta, a quem a gente ama, fala, olha, essa pessoa é muito boa, tal, tem momentos em que eu não gostaria de estar com essa pessoa, tem momentos em que eu vejo que essa pessoa não está comigo, no sentido, pode estar ao meu lado, mas não está comigo. Isso é triste, mas isso é quintessencial. Essa é uma percepção do estranhamento, e depois, às vezes passa, às vezes não passa. Vocês estão percebendo? Então, a tristeza, ela é muito negligenciada, e não é à toa, gente, que por ser negligenciada, você tem uma indústria muito lucrativa de remédios, de fármacos psicoativos, porque, porque as pessoas não querem e não podem
e se veem vítimas de uma felicidade coercitiva, de um bem-estar coercitivo, que não existe. Aí vocês poderiam perguntar, ao Vassolero, que você faz geralmente quando você se sente triste? Como é que você se sente? Quais reações você tem? Bom, claro, gente, depende do grau da tristeza, né? Quando se trata de uma coisa muito, muito alarmante, eu fico desesperado, angustiado. Vocês veem, bom, as pessoas que são observadoras veem pelo meu próprio tom de voz, pelo tônus de voz, que eu tenho intensidade, vamos dizer assim, que eu vivo com ímpeto, que eu faço as coisas me entregando aqui com ímpeto, ministro as aulas com sentido, com dedicação, com entrega. Se é uma coisa muito perigosa, sei lá, periclitante, difícil, eu às vezes, gente, fico até é como se essa tristeza de desamparo, de desespero, ela me toma como uma. Eu me lembro, por exemplo, da rodovia Índio-Tibiriçá. Índio-Tibiriçá. Quem mora em São Bernardo, ou quem conhece a minha cidade natal, Ribeirão Pires, a Índio-Tibiriçá, ela pega lá o Riacho Grande, pega Ribeirão Pires, sai ali do Riacho Grande de São Bernardo, e é uma rodovia, gente, cheia de curvas, perigosa, perigosa. Dá para ir lá pela Índio Tibiriçá, para chegar pelo famoso e antigo Estância Alto da Serra, uma balada lá a qual eu ia, uma casa de shows, que era uma balada sertaneja. Eu ia lá, sei lá, começo dos anos 2000, gente, há 20 anos, hein? Há 20 anos o Robencito Bassoler ia para lá de vez em quando. E às vezes, gente, baixava uma neblina na Índio Tibiriçá que você não via um palmo. Você acendia assim o farol, você não via nada. E às vezes uma tristeza, desespero, uma angústia, que é menos tristeza no sentido sei lá, da pasmaceira, e mais uma angústia, assim, né? Então, às vezes não consigo ver nada. Aí o que você faz? Ué, primeira coisa que eu vou fazer, as pessoas a quem eu amo, pessoas da minha confiança, pessoas do meu círculo íntimo, eu vou ligar, pedir uma ajuda, conversar. Às vezes, gente, só de você falar uma coisa. Por exemplo, uma vez eu lembro, eu tinha ido viajar com uma ex-namorada minha e acabou que a gente terminou o relacionamento naquela situação. Poxa, eu tava muito triste, gente, mas muito, muito, muito triste, mas bota triste nisso. E aí eu liguei para minha mãe e para o meu pai, para minha irmã. Falei, eu queria só conversar, só falar, só desabafar, só bater um papo. Falaram algumas coisas para mim, mas só de me ouvir chorar, ficar triste, eu sentia, sabe quando você vai expectorando, vai desabafando, você vai soluçando, é uma coisa impressionante. Não que eu me sentisse infinitamente melhor que nada, sofri bastante, mas aquilo foi um processo. Agora, gente, conforme a gente vai convivendo com as recorrências da nossa tristeza, e se a gente tem uma predisposição que eu acho muito importante, nietzscheana, dostoiévskiana, freudiana, de olhar para a cara de medusa da tristeza, para a cara de caveira da tristeza, entender de onde ela vem, auscultar os sussurros, dimensionar o que ela tem a nos dizer, de onde ela vem. Olha, a gente pode aprender muito com isso. Por exemplo, eu tenho uma querida amiga que chegou a ser minha aluna, que se tornou minha amiga e chegou a ser minha aluna na Casa Guilherme de Almeida. Eu só não vou citar o nome dela, porque eu não pedi autorização para citar aqui o que ela falou. Mas é muito sábio e bonito. Muito sábio e bonito. Uma vez ela chegou para mim e falou assim: Olha, você sabe que o encurtamento de expectativas com relação não só a pessoas, mas em relação o próprio céu da vida, a própria cosmologia da vida, nos faz sofrer muito menos. E o que essa minha querida amiga estava dizendo? Ela estava falando algo que os estoicos falaram, que Aristóteles falou ali na Ética Nicômaco, tá? Que a busca incessante do prazer como sinônimo para a felicidade é um engodo completo. Aliás,
Basta olhar a felicidade postiça e farsesca, mentirosa. Essas pessoas que não tem, parece que não tem crepúsculo na vida das pessoas. Gente, como isso é tão recorrente, como isso é tão farsesco, como isso é tão cênico e cínico, pessoas que estão sofrendo e às quais falta muitas vezes o instrumental para desconstruir esse cinismo e para fazer a crítica radical, por contraste, sofrem ainda mais. Pô, olha o que fulano está fazendo e o que eu não estou fazendo. Isso acontece muito, viu, gente? Isso acontece muito. É muito triste. Né? Principalmente em épocas como a nossa, que publicizam o que deveria ser o mais recôndito e nosso, do âmbito privado. Muito bem. Mas, pegar até uma aguinha aqui, gente. Eu dizia, né, para vocês. Até me ajudem aí, gente, que às vezes eu fico falando essas coisas assim, fico indignado, perco até o fio da meada. Vamos voltar aqui. Me ajudem aí, gente. A Tati está falando que foi para Suzano. Suzano, meu pai, João, chegou a trabalhar lá em Suzano. Eu me lembro de Suzano, de ter ido com ele na minha infância ainda para Suzano. Isso aí eu estou falando para vocês, fins da década de 1980. A saudosa e longínqua hoje década de 1980. Bom, mas aí é o seguinte, eu já perdi o fio da meada aqui, vocês não estão falando onde é que eu estava, então eu vou tocando o barco aqui. Agora eu perdi o fio da meada mesmo. Mas assim, que eu vou imaginar que eu estava falando alguma coisa nesse sentido aqui. O que eu estava querendo dizer para vocês era isso, que a pessoa está... Como é que eu vou dizer para vocês? A pessoa tá percebendo a recorrência da sua tristeza, acho que era isso que eu estava dizendo. Gente, dos estoicos, exatamente. Quando o prazer é sinônimo de felicidade, todo mundo que já ficou em busca incessante do prazer percebe, sei lá, prazer sexual, prazer material, consumo, qualquer coisa, álcool, Deus que me perdoe, que gera vício, o sexo também gera vício. A pessoa começa a ficar cativa desse prazer. No começo ela deseja, depois o prazer deseja através dessa pessoa. E aí os estoicos vão dizer que uma sabedoria está em evitar a positividade de faca, de punhal da dor. A dor é positiva. A dor se impõe para nós. O prazer é algo que vem e fica parecendo aquela cenourinha atrás da qual o Pernalonga, o coelho Pernalonga do desenho, fica correndo, mas nunca consegue abocanhar. Aquela cenourinha que está pendurada num fiozinho, ele corre, 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 nunca consegue abocanhar. Ao passo que percebeu o seguinte, eu tô querendo uma coisa, mas essa coisa, ela tá me dilacerando. Objetivo de vida, para quê? Sou eu que quero isso ou querem através de mim? Será que se eu não conquistar isso, eu não vou ser feliz aos meus olhos ou aos olhos dos meus pais, dos meus familiares, amigos? Esse dimensionamento que traz angústia, traz sentido de dor e tristeza, quando redimensionado em função do que a gente realmente gostaria, obviamente que os outros não vão aceitar isso, porque estão insatisfeitos com as próprias vidas, com a própria vida, e projetar para o outro a dor é um elemento demasiado humano que a gente sabe. Mas conviver de forma recorrente com essa tristeza pode trazer esse ensinamento. Foi a minha amiga lá que falou isso, e depois quando eu fui ler o Ética Nicômaco do Aristóteles, falei, meu Deus, olha aqui, ó. E li também os aforismos para a sabedoria na vida do Schopenhauer e vi essa sabedoria estoica. Eu vou falar para vocês, nunca conto da minha vida, estou só falando algumas disposições bem gerais. Eu não sou um estoico por natureza. Sou impetuoso, gosto de viver, né? Vocês veem aqui, já a italianada de ficar falando com a mão aqui já dá a dimensão da quantidade de energia, vamos dizer assim. Só que é o seguinte, quando você é jovem aí e está tresloucado, vamos dizer assim, não conhece muito bem as sinuosidades da vida e as dores profundas da vida, essa energia ela vai sendo
esparsamente empregada, aspergida como um girassol, um pólen numa tempestade. Depois, a gente vai aprendendo a força, muitas vezes, para se proteger, a canalizar determinados sentidos, procuras, porque em determinados locais e com determinadas pessoas a gente vai se machucar. Então, gente, tem tristezas fundas estruturais que são inescapáveis. Por exemplo, a tristeza da saudade, do luto, do medo, da insegurança. Em enorme medida, elas são inescapáveis. Agora, existem outras formas de tristeza, abandono, solidão a dois, solidão na amizade. Essas vão se tornando, com a sabedoria, com o cotejo com a realidade, para quem ousa, né, olhar para isso, elas vão se tornando opcionais. O meu analista, um grande abraço para ele, pede sempre descrição, não cito o nome dele, eticamente, pela ética profissional, mas é uma pessoa muito competente. Uma vez ele citou, bom, uma vez não, várias vezes, já faz aí, desde que eu comecei a fazer a formação em psicanálise, também faço análise, ele vem citando Freud muitas e muitas vezes nas sessões, e aí ele falou uma vez, o Freud disse o seguinte, um aforismo sensacional, né? Se o sofrimento fosse um índice de sabedoria, todas e todos nós seríamos sábios. Porque não tem alguém nesse vale de lágrimas que é o mundo que não sofra. Mas a sabedoria é a coragem de galgar ou de montar no dorso do conhecimento para olhá-lo, significá-lo e tentar ressignificá-lo. Esse é o próprio processo de análise, né? As dores enormes pelas quais que a gente vai sentir, pelas quais a gente tenta passar, como uma travessia, repleta de lágrimas, tentativas de significação e ressignificação. Tristeza, obviamente ninguém aqui faz o culto, eu não estou fazendo, jamais faria o culto, a ode à tristeza. Já fiz uma aula aqui falando o que é o niilismo e me colocando como um antinihilista. Mas isso jamais significa enxotar a tristeza da vida. Enxotar a tristeza da vida seria mais ou menos aquele diálogo entre o João e o João e o Zé no bar. E aí, João, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Zé, tá tudo certo. Como é que estão as coisas? Ah, tá tudo bem. Fora a vida, tá tudo certo. Perceberam, não? O Noves fora aí? Fora a vida, tá tudo certo. Se não fosse a vida, tava tudo certo. Não tem o menor sentido, gente. É jogar aquela expressão, né? Você joga o bebê junto, joga a água do banho junto com o bebê. Já ouviram essa expressão? Então, aí vem a questão, né? Com muita dor aí, com muita percepção, separar esse joio do trigo e lidar com uma dimensão de vazio que a vida compreende em vastos momentos. Vastos momentos. O que é que a gente vai fazer nisso? Tem momentos, gente, de vazio, de dor, de momentos assim de estupefação, sei lá, eu fico deitado, olho assim, fico pensando, né? E fico espantado com, sei lá, quantas pessoas a gente conhece na vida e são pouquíssimas aquelas que realmente vão fazer sentido para nós e para quem a gente vai fazer sentido, que vão permanecer nas nossas vidas. E é uma coisa tresloucada, porque, por exemplo, hoje minha irmã estava me mostrando, né, fotos da escola onde ela trabalha, de turmas que vão se formar. A gente já passou por isso. E parecia que aquele colégio, que aquela escola em que a gente ficava, era algo totalmente duradouro. Quando se parte, é que a gente tem a dimensão de como foi só um períodozinho. E ainda que tivesse vários conflitos, ainda que houvesse vários conflitos ali dentro, mal sabíamos nós o que viria pela frente. Estão percebendo, gente? Então, eu diria para vocês o seguinte: quando eu comecei, né, a olhar para a cara de caveira da tristeza e me permitir fartamente, na verdade eu nunca tive essa dificuldade. Olha, por mais que a geração dos meus pais
seja uma geração que comportasse machismo, e aí, por exemplo, se é criado, é uma coisa lamentável, né? Mas se é criado o rapaz ali no grupo da rapaziada que jogava bola, não sei o que, menino não pode chorar. Isso é um absurdo, né? Isso é um verdadeiro absurdo, é claro. É um machismo tosco e que destrói a possibilidade dos rapazes entrarem em contato com seus afetos. Mas eu quero dizer para vocês que o meu pai Tadeu, que me criou desde um aninho, a quem eu jamais vou chamar de padrasto, porque é meu pai. Eu tenho memória do meu pai Tadeu antes do meu pai João, que é meu pai biológico. Então eu tive dois pais ao invés de um. Meu pai Tadeu era uma pessoa, era um homem forte, era um homem que tinha que batalhar junto com a minha mãe e com a minha avó, para numa classe trabalhadora ali, cuidar da nossa família, mas era um homem que eu vi chorando não poucas vezes, que eu vi abraçando, se emocionando, e era bonito de ver isso. E, inclusive, ficar emocionado. Eu lembro uma vez que a gente viu aquele filme com a Fernanda Montenegro, Central do Brasil, que tem uma cena ali, nossa, gente, vocês lembram da trama? Se vocês se lembrarem da trama, eu comecei a chorar do nada, porque era uma situação de muita brutalidade. E meu pai e minha mãe estavam, acho que eles estavam na sala, eu estava sozinho, não, eles estavam na cozinha, eu estava na sala com a TV, vendo ali, comecei a chorar, do nada, eles vieram saber o que estava acontecendo. Quando eles viram que se tratava de um choro pela trama, e eu contei o que era, eles ficaram com os olhos marejados. Essa é a partilha da tristeza que parece curioso, né? A gente partilha o pão e irradia a solidariedade. Se você partilhar a tristeza com as pessoas a quem você mais ama, parece de fato que ela vai se reconfigurando ali como o pão da solidariedade nesse sentido. Então, gente, era isso que eu gostaria de falar, um pouco do que eu gostaria de falar com vocês sobre a tristeza, um tema profundo, um tema doloroso, um tema que requer cuidado quando a pessoa está num poço sem fundo, uma areia movediça, que a tristeza, rumo à depressão, rumo ao niilismo rematado, é uma verdadeira areia movediça. E isso requer ajuda, requer cuidado, requer não ficar ilhado com isso ou ilhada, contar para os demais, partilhar, buscar ajuda, que as pessoas hoje, nesse individualismo radical, podem achar, não, eu não posso ser um empecilho. E no limite, essa lógica faz com que a pessoa queira se evadir do próprio corpo e da própria vida. Então, buscar ajuda. E se as pessoas ao redor notam isso, ajudem, busquem auxílio, deem aquele empurrão benéfico, a pessoa às vezes não vai conseguir buscar um analista, ou às vezes um psiquiatra, e aliás, o psicólogo, o psicanalista, a psicanalista, precisam ter uma formação devida para separar o joio do trigo e entender quando é preciso haver, junto com a psicoterapia ou a psicanálise, um acompanhamento psiquiátrico. Isso é muito delicado, muito sério, né? Porque aí sim, aí a gente não está falando só de propensão farmacológica do turbocapitalismo neoliberal. Em determinados casos, gente, as pessoas se mutilam, as pessoas arrancam os cabelos do corpo, as pessoas se cortam, as pessoas estão prostradas, batem a cabeça na parede. Isso é uma verdadeira tragédia, gente. E precisam de muita ajuda e atenção, né? Então tem os matizes vários da tristeza, gente. E eu procurei falar de alguns deles aqui, como pessoa que se dedica a escrever a respeito da condição humana e a falar sobre a condição humana, eu gostaria que vocês pensassem comigo a esse respeito. Eu gosto muito de fazer essas lives sobre o circuito dos afetos. Já falei sobre ciúme, já falei de... Procurem aqui na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Aliás, essa playlist aqui é o Vassoler Responde, mas nas aulas com Vassoler tem ali também sobre o circuito dos afetos. Tá bom, gente? Então eu quero agradecer a todas e a todos vocês que assistiram a esse vídeo do Vassoler Responde. Muito obrigado aí por terem acompanhado essa reflexão, essa glosa, né, essa prosa sobre a tristeza, que obviamente se mescla, assim, vai se enraizar em vários outros temas adjacentes e correlatos. Eu peço para vocês darem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais,
para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Quero agradecer aqui a Morena Rosa pelo super sticker, por apoiar o meu canal. Muito obrigado. Toda a contribuição, gente, é muito importante para que esse canal floresça, cresça cada vez mais. Estamos cada vez mais perto de 80 mil pessoas aqui no canal. Então, muito obrigado a vocês, a todas e a todos vocês, tá bom? Peço para vocês darem um like no vídeo, para vocês se inscreverem aqui no canal, Flávio Ricardo Vassoler, quem eventualmente não estiver inscrito ou inscrita no canal, tá bom? E vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem a tecla Seja Membro aqui embaixo, tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Reflitam, revejam essa live. Eu sei que tem pessoas que falam que ouvem uma primeira vez, depois veem uma segunda vez e tudo mais. Eu agradeço muito aí a proximidade de vocês, a gratidão, e até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado.